Shalom a todos, me chamo Thiago Lucena, discípulo do mestre Morim Klein Rosa, né? Venho aqui dar o meu testemunho sobre o mapa cabalístico que nós fizemos há alguns tempos atrás e muito satisfeito com tudo que nos foi mostrado, né? Para melhorar o nosso caminho de vida e assim, através do mapa, reconhecer os nossos tikkun e retirar assim as nossas kippot, né? Tem uma frase, né, muito legal que diz que o segredo da vida de um discípulo é o seu compromisso com o mestre, né? O compromisso que é resultado da obediência à palavra do divino, a sua santa Torá, né? Então, o nosso compromisso com o mestre é a Santa Torá, assim como com o Todo-Poderoso. Esse é o meu testemunho, né? Super indico, né, o mapa cabalístico, né, independente de crença, religião. Nós estamos falando sobre as leis naturais de Deus. Um forte abraço a todos, shalom, muitas brahás, muitas bênçãos e decreto doce sobre todos. Então veja. Então quando a gente vê aqui, ó, Ion, né, que no princípio ela era sabedoria, a gente tem duas vezes aqui no a palavra Ion, Aleph mais Aleph, né? E a gente sabe que lá no Terrilim 94 está falando de 1000 anos. Então quer dizer que o Shilamon está falando que 2000 anos antes da Torá existir, né? E 2000 anos antes, ele estava, então, dentro de uma construção que essa Torá já estava sendo construída com o Eterno, pelo Eterno, né? Para que ela fosse entregue ao homem ali com toda essa codificação. É isso que os nossos sábios estão falando aqui. Veja, então, Michilei, quando fala a palavra Ion e depois a palavra Ion novamente, ele está falando exatamente dessa situação. Muito bem. Aqui, dentro da construção do próximo slide, a gente tem aqui, então, ó, o 56. Né? O 56, ele diz aqui, disseram-lhe até agora existem 5. O que vem a seguir? Né? Eles responderam, primeiro explicarei o ouro. O que é o ouro? E aprenderemos que de onde emana a justiça. Se inclinares a tua palavra à direita ou à esquerda, será punidos, né? Veja, então você tem que ter um caminho reto, um caminho central que você deve seguir, e se caso você inclina o seu caminho para um lado diferente desses, você acaba, então, indo para um lado diferente. Ele respondeu, primeiro eu explicarei o ouro. O que é o ouro? Aprendemos que é de onde emana a justiça. Se inclinarem as tuas palavras à direita ou à esquerda, serão punidos. Qual é o significado, aí continua aqui, de Isaías 30, 26? A luz da lua será igual à luz do sol, e a luz do sol será 7 vezes mais forte como a luz dos 7 dias. Né? Então, ele fala o significado. O versículo não diz 7 dias, mas 7 dias são esses os dias a respeito dos quais está escrito em Êxodo 31, 17. Em 6 dias Deus fez o céu e a terra, não é? Conforme disseste, Deus fez os belos vasos. O que são eles? O céu e a terra. Então, o desejo de receber, o desejo de doação que estão dentro das sefirotes. Muito bem. Não são 7, né? É uma pergunta. Não são 7? Sim, conforme está escrito. E no 7º dia, ele descansou e tornou alento. Qual é o significado de tornou alento? Isso nos ensina que o Shabat sustenta todas as almas, por isso está escrito que tomou alento. 35. Até agora, as 5 primeiras sefirotes foram discutidas, não é? Então, tudo que a gente discutiu até agora foram as 5 sefirotes, é o que se está falando aqui nessa construção. A gente viu, quando a gente pegou a palavra ouro, né, que é Zahav,
A gente tinha o Zain, que representava a parte masculina, o Re, que representava 5 partes da alma, e a letra Beit, que significava ali Bereshit, né, o início de tudo. Então, até agora, as 5 sefirot foram discutidas: coroa, sabedoria, né, Keter, Rohimá, compreensão, né, que é Biná, amor, que é Hesed, né, ou bondade, e força, né, que é o ouro, que é Gevurá. Então, essa força, que é o ouro, é a força de justiça. Muito bem. E aí, aqui diz que o Shabat, né, no Shemot, que o Shabat vai ser um sinal para sempre entre o povo de Israel, vai ser entre o povo de Israel, e vai ser entre mim, o filho de Israel, pois em 6 dias Adonai fez os céus e a terra, e no 7º dia Deus cessou de trabalhar e foi revigorado. Então, a gente viu que Deus ele não descansa, que Deus ele não pode ser comparado a um ser humano, mas que aqui é a construção de que é um momento espiritual onde um homem deve descansar, e que esse 7º passo que ele vai dar já não está na conexão dele, já não está na composição daquilo do que ele é, mas está na composição daquilo que é feito pelo Eterno. Então, a Torá, ela descreve que a cada descoberta de segredo, você liberta a sua alma de um dogma, e através da libertação da sua alma de um dogma, você começa a entender a Torá de uma forma mais clara e menos literalizada. Como a gente viu a Torá literalizada, e isso é falado pelos nossos sábios, que ela é uma Torá de esquerda. Por que ela é uma Torá de esquerda? Porque ela fala de metáforas, né? Ela fala de questões que não são as verdades da Torá. Então, elas falam de metáfora, e essas metáforas, elas são exatamente por conta exatamente de que o homem deveria estudar a Torá, e deveria compreender essa Torá. Ele deveria chegar ao ponto onde ele entenderia que a Torá faz parte do tudo e do todo, e que ela não é para todos. Não é? A Torá não é para todos. A Cabalá não é para todos. Tem gente que vão, mesmo não conseguindo seguir a questão de seguir todas as leis da Torá, né, como eu já falei várias vezes para as pessoas, quando as pessoas chegam aqui, eu falo, poxa, como que você pode seguir 613 leis se nem em Israel eles seguem 613 leis? O máximo que se segue são 170 e poucas leis. Então, a pessoa não pode declarar que ela está seguindo as 600 e poucas leis. Então, esse entendimento da Torá, essa compreensão, essa sabedoria que vai levar à salvação da alma. Agora que a gente parte aqui para uma parte de mais leitura, ó, 58. Outra explicação, isso nos ensina que é daí que a alma se desperta, né? Está, portanto, escrito, e ele tomou alento, como explicado lá em cima. Continua, por uma mulher de gerações. Está, portanto, escrito no Salmo 105, 8, a palavra que ele empenhou 1000 gerações. Diz imediatamente depois disso, a aliança que ele travou com Abraão. Né? Qual o significado de travou? Ele travou uma aliança entre 10 dedos das suas mãos e os 10 artelhos de seus pés, e Abraão estava envergonhado. Deus então lhe disse, em Gênesis 17:4, quanto a minha aliança é contigo, e com isso será o pai, perceba, de muitas nações. É por isso que é discutido que o Abraham, ele tem o Isaac, mas antes ele tem o Ismael, e depois ele vai ter outros filhos. Então ele vai ter outros filhos que vão nascer dessa união. Então, dentro desse conceito, deixa eu só dar uma olhada aqui. A gente tem um Tehillim 105 aqui, o Tehillim que foi falado ali, né? E a gente continua aqui, né?
exatamente do 36. E depois a gente vem aqui explicando as metáforas que são ligadas aqui ao 37, né, as explicações aqui desses itens. 36. 36, né? A letra Dalit constitui de duas linhas, né? Uma no topo da direita para a esquerda e outra do lado direito da linha reta, para baixo. A primeira linha liga Rohimá, sabedoria, a Binah. Então, veja, a primeira letra da linha Dalit, deixa eu pegar aqui para vocês aqui em cima, porque a gente já falou sobre isso. Vamos pegar as letras aqui e vamos levar lá para baixo. Que a gente tem o Dalit, a transformação dela, né? A transformação dessa letra Gimel em Dalit, e depois Dalit se transforma em Re. Então, veja, a gente vê ali, não é, que ela parte aqui de Rohimá, né, da direita para a esquerda, e ela se estica e encontra Binah. Então, ela faz aquela parte onde faz a letra Shin ali, e logo depois ela desce, ela se expande abaixo, ela vai sofrendo essa mutação como a letra Gimel, e aí ela vai surgindo exatamente nessa concepção. Então, veja, a letra Dalit ela constitui de duas linhas, um ao topo, à direita e à esquerda, e a outra do lado direito, que é a linha reta para baixo. A primeira linha liga Rohimá, sabedoria, a Binah, compreensão, enquanto a segunda linha une Rohimá, né, sabedoria, que é Hesed, amor. Então, o que a letra Dalit faz é exatamente isso aqui, ó. Vamos montá-la aqui. Ó, estamos montando a letra Dalit aqui, não é, justamente para a gente compreender qual é o papel da letra Dalit. A gente não consegue aqui ela sendo formada na nossa árvore, e é onde está nos explicando como ela funciona. Deixa eu só mudar a cor da letra Dalit para a gente ter uma ideia da perna dela, que é diferente da perna de baixo. Então aqui eu tenho a letra Dalit e a posição dela na árvore sefirótica. Essa é a posição dela. Ops, deixa eu trazer ela aqui para frente, que eu acabei enviando ela muito. Deixa ela aí mesmo. Deixa eu trazer essa para frente. Isso, tá vendo? É só uma questão da gente entender, veja. Então, por quê? Ela faz essa formação e aqui na ponta ela tem a própria letra Yud dentro da árvore sefirótica. Vamos descendo abaixo. Vamos voltar aqui à explicação. Então, veja. Então, aqui a gente continua, né? Rohimá, sabedoria, Binah, compreensão, enquanto a segunda linha é Rohimá, S de amor. O patá é a vogal associada a Rohimá. Né? A gente viu, deixa eu pegar mais uma vez lá em cima para vocês, não estiveram nas outras aulas. Aqui a gente tem a formação da letra Dalit, né? Onde ela vai ter um patar acima e vai ter um segol aqui abaixo. Vamos copiar aqui para levar lá para baixo, para a gente compreender. Ó, vamos colocá-lo aqui. Exatamente aqui, ó.
Muito bem. Então, o patar, não é, que é aquele ponto que a gente viu na palavra rurra, né, que ele assume a frente do urete e é falado antes, né? Então, veja, aqui, né, empatar significa abertura, uma vez que Rohimá, sabedoria, representa a nossa mais elevada percepção do divino e a abertura de Deus para se revelar, ou seja, aqui é a abertura de Biná e Rohimá, tá vendo? E aqui a gente sabe que a gente já está dentro de Hesed. Segol relaciona a palavra segular, é um remédio que funciona sem qualquer motivo aparente. Segol, portanto, corresponde a Sefirah Hesed, que é amor, que dá livremente, mesmo sem motivos. A Sefirah Gevurah, força, por outro lado, restringe e dá somente o merecido, com justiça rigorosa. As duas portas do mundo são Patar e Segol. Patar é uma abertura natural, enquanto o Segol é uma abertura que dá mesmo sem motivo. Ambas estão na porta, que é Dalit. Então, aqui a gente tem uma alusão do que a gente está falando dentro da árvore sefirótica, sobre as sefirotes, que é representado dentro da própria descrição aqui do Sefer Barri. E aqui a gente continua a leitura. 37. A abertura Patar entre... Deixa eu só aumentar um pouco, para ficar mais fácil para a gente ler. A abertura Patar entre Rohimá, sabedoria e Biná, a compreensão, permite também a existência de Gevurah, força, que, conforme mencionado anteriormente, ambos norte, né, que é o mal, que é Gevurah, né? A gente deve entender isso, também como a gente já explicou, né, que Gevurah, ela é quando vem uma justiça muito estrita, uma questão de uma cobrança séria dos mundos espirituais. O nível do trono é Biná, a compreensão. É chamado trono porque, em geral, é o conceito de sentar e o de abaixar. Por isso, quando dizemos que Deus senta de fato, queremos dizer que ele está rebaixando sua essência de modo a se ocupar de seu universo e ser compreendido por ele. O trono é o veículo através de qual Deus senta e, portanto, ele se abaixa. Isso não é literal, tá? E esse é o conceito de Biná, compreensão, por intermédio do qual compreendemos Deus. Esse trono é mencionado em Ezequiel 1:26 e em Isaías 6:1. A compreensão está normalmente na cabeça, mas a sua contrapartida nas sefirotes mais inferiores. Gevurah, força que corresponde ao braço esquerdo. Assim sendo, esse trono está às vezes na cabeça e outras vezes no braço, correspondendo ao tefilim. Veja, essa questão do tefilim, então, ela corresponde, essa metáfora, a essa descrição das sefirotes, quanto o braço direito, conforme está em Devarim 6:8. Indica aqui que o tefilim usado por Deus, mencionado no Talmud Berahot 7a, quando usamos tefilim, corresponde aos de Deus e nos levam para perto de Deus, na medida que nos auxiliam e nos assemelhamos a ele naturalmente. Os tefilim de Deus não são físicos, tá vendo? Não são físicos, mas se referem a conceitos específicos associados às devidas sefirotes. Veja, então aqui a gente está aprendendo sobre a questão do tefilim, a gente está fazendo já um estudo para vocês, está aqui em cima, a gente vai trazer a configuração de tzitzit, né? A gente vai trazer como ele funciona dentro da Torá, o que está sendo falado aqui, para que vocês possam ter uma compreensão maior do que colocar esse tzitzit. Até as mulheres vão poder botar o tzitzit e usar o tefilim também, que nós vamos falar sobre esse tefilim. Então, veja, esse tefilim da cabeça e o próprio tzitzit. Em certo sentido, o nosso uso dos tefilins abaixo, Deus, em nossa direção, ele nos permite partilhar a sua essência. Entretanto, esse é um conceito do trono mencionado anteriormente, parece indicar que devemos fazer o tefilim na forma de uma cadeira e sentarmos nele. Porém, isso não demonstraria a adequada forma de reverência. Declara, então, o autor que Deus usa seus tefilins no men aberto, né? Ou seja, é o men aberto. E o conceito de Biná, compreensão, né? A mãe divina.
A gente sabe que o Men ele está dentro de Binah. Quando ela desce para envolver e proteger as sefirotes inferiores, que são os seus filhos. Essa descida é o mistério do ventre divino. Por isso, os tefilins usados na cabeça têm uma correia que desce e envolve o braço. Men tem um valor numérico de 40, sugerindo os 40 dias em que o embrião foi formado no útero. Esse 40 corresponde também às 10 sefirotes, em cada uma das quais a caixa do tefilim da cabeça, né? Ele tem aquelas câmaras, aquelas 4 câmaras, onde se colocam certos atributos desse tefilim. Bem, gente, olha só que coisa bonita. Vamos ver a linguagem da Torá. A linguagem da Torá, o que realmente é essa Torá, não é? Nós temos 2 personagens incríveis dentro da Torá. Na verdade, temos 3, que são salientados como que se não fossem judeus. Um deles é o Jó, não é? Que se escreve Iov. Nós temos um outro chamado Itró, e temos uma outra chamada Ruth, sendo que Ruth era uma moabita, e percebam, Moabe foi impedido de estudar e adentrar a Torá, e foi dado ao judeu o aspecto de que ele deveria também destruir os moabitas. Enquanto Itró, ele era, como diz aqui na Torá, ele era Cohen Agadol, veja, Itró Cohen, não é? Ele era Cohen, ele era um sumo sacerdote, não é? De Midian. Então, e aí ele começou a ver tudo que Deus havia feito por Moisés. A gente sabe que essa questão aqui é que ele tinha uma parte da alma de Caim. Muito diferentemente do que as pessoas pensam, nós temos vários personagens que tinham a alma de Caim dentro da Torá. Então aqui a gente tem Yoval, Yuval, Lamé, Issahar, Shelah, filho de Judá, Itró, Nadav, Avihu, Nachon, Ben Amidav, Natanael, Ben Sua, Cora, o Datã, o Aviram também, Pinhas, aquele famoso Pinhas, Otoniel, Ben Kenaz, Carmi, pai de Arram, Xangar, Ben Anat, Shinshon, que é chamado de Sansão, Elcaná, Shamuel, o profeta, Havia Ben Shemuel, Elver, o Queneu, Iael, a mulher de Eve, o Queneu, Efial, Sirmi, e aí tem uma lista, tá vendo? Muita gente aqui dentro da Torá que tinha a raiz, não é? De Caim. Então perceba, qual era a questão ali? Eles consertarem aquela parte da alma dele. A alma, ela é dividida em 613 partes, que são 613 luzes. Se são 613 partes, não existe lei alguma. Não existe pecado algum. E aí a gente pode, como é que é isso? O que a religião implementou em cima da Torá é que eles não entenderam que existe ticunis. Por exemplo, vamos lá. Você já pode perceber que alguém pode gostar muito de nozes, vamos colocar assim. Ela é talvez o melhor sabor do mundo para ela. Mas ela tem alergia a nozes. E se ela come, aquilo vai causar nela uma alergia que pode levá-la à morte. Assim como existem outros alimentos. Tem outras pessoas que não podem levar, né, uma ferroada de abelha porque é uma sentença de morte, o que para a maioria não é. A pessoa escolheu aquilo? Não. É simplesmente a sua configuração biológica. Os desejos que nascem dentro do homem, todos eles são criados pelo Eterno. Então, se uma pessoa, por exemplo, ela nasce com a vontade de matar, ela nasceu para ser o quê? Um chorrete. Uma pessoa que pode matar um animal para um Moré André, que não dá para mim. Não dá para mim. Você está entendendo? Então ele tem uma
ele tem que se colocar dentro de um aspecto da nossa criação. Por isso foi o Criador que criou o assassinato. Nenhum outro. Para quê? Para que pudéssemos matar os animais. Esses animais, através de Ticunim, alimentando o cabalista para estudar a Torá, ele também é elevado para o próximo grau humano. Olha que coisa bonita. O roubo também foi criado pelo Eterno. Qual é a ideia do roubo? Você roubar a ideia do seu mestre, o shiur, ir lá mestre, eu te amo muito, eu estou passando aqui, poxa, você é muito especial, não é? E aí você vai roubar. E também pode usar mentira. Por exemplo, um casal que briga, e aí um chega para você, fala mal daquela pessoa, às vezes a gente fala mesmo, não é? Fala às vezes não mal, mas quer falar da situação, mas acaba fazendo lashon hará, não tem jeito. Porque não aceitamos a implementação do divino. E aí você vem, fala para você, olha, fulano de tal falou que você é isso, falou que você é aquilo, né? Aí eu estou fazendo mal, estou falando a verdade. Mas eu falo, não foi nada disso, não falou nada, que isso, ele te ama. E aí daqui a pouco era assim que Aharon fazia união dos casamentos novamente. Agora imagina se você levar tudo a ferro e fogo. Mas veja, não é que a mentira é algo bom e que você deve se salientar em cima dela. Não, você usa a questão, né, de poder enganar o mal, que foi o que o Jacó fez, não é? com Itzarraque. E aí, num certo nível, tá? Então, o que acontece? Quando você está vendo uma pessoa fugindo de alguém, e aconteceu isso com um dos nossos alunos, ele adentrou num local, então o pessoal foi atrás dele. Olha a coragem que esse cara, que Deus deu para esse cara. E aí você viu tal pessoa? O cara não, o cara estava lá dentro, escondido. E se pegam, ia sobrar pro cara também. Vocês sabem como funcionam as coisas. Ele falou, não. Ele sabe, eu não vi não. Os caras foram embora, deu tempo do rapaz sair. Agora imagina se ele fala a verdade. Não, tá ali dentro, vai lá pegar ele. Aí, tá vendo? Então você tem que entender as argumentações da Torá. Há coisas que são para o bem. Agora, quando eu minto para enganar o outro, para tirar lucro e etc., já é errado. Então veja, esses três aspectos têm que ser entendidos. Então vamos voltar aqui para Itró. Itró, não é? Ele é, na verdade, se você para ver aqui a gematria, que vai dar 616, eu não vou fazer as contas aqui, por quê? Porque senão a gente vai tomar muito tempo. Então veja, Itró tem gematria 616. Qual é a ideia aqui desse 616? É que 616, na verdade, é 613 mais 3, não é isso? Então 616. Se eu somo aqui, no final vai dar 13. Então aqui está falando de quem? Do Criador. Tá vendo? Itró está falando do Criador, que foi o quê? Uma pessoa, segundo algumas alegorias, vão falar que ele se manteve Bnei Noa. Eu não acredito, sinceramente. Mas ele se converteu ao Eterno. E Ruth? Ruth tem gematria 606, 10 a menos, tá vendo? Então, 606, que a gente sabe que se a gente abre o nome Adonai, não é? E escreve por extenso, vai dar o numeral Ruth. A gente tem essa aula no nosso canal. Muito bem. Mas se você pegar aqui, olha, no final você tem Ruth, que é o final da palavra Malhut. Por que o final da palavra Malhut? Porque ela geraria Davi, e essa espiritualidade, que não é uma mulher de verdade, é a Sheriná, ela então traria Davi Mele, ou seja, um aspecto de conserto para dentro de Malhut. Tá vendo? Já Itró era um Cohen Gadol da idolatria, mas que dentro da questão dele, da formatação dele, da 13, que é o Eterno Errad, ele que cria todas as coisas,
e 606, que é Ruth, 6 mais 6, 12, os 12 meses do ano, ou o final da palavra que designa o planeta Terra. Já Leia tem gematria 36. Enquanto Rahel, não é? Ela tem gematria 238. Então, 36 para Leia, que era a esposa amada de Jacó, e para Leia era 38. Muito bem, então aqui é 238. Veja, então aqui eu tenho uma formatação incrível, não é? Porque 3 mais 6, 9, e 9 é a palavra verdade, né? Emite com 4, 4, 1, 4 mais 4, 8 mais 1, 9, veja. Então, verdade. Perceba então. E Rahel aqui, a gente tem várias formas, né? Pode ser 23 letras hebraicas, que o Mashiach vai trazer a 23ª letra. Pode ser na somatória aqui também, 13, que também daria a mesma coisa de Tro. A somatória desses dois nomes, não é, vai me dar quanto? Vamos fazer a conta aqui, 36, deixa só, vamos lá, 36 mais 238, que vai ser igual 274, não é isso? A gente sabe, a gente tem no nosso canal, não vou repetir aqui, uma aula sobre Rahel e Leia, sobre a palavra Sinai e Sulam. Que quando a gente escreve ali o nome Sulam, né, e a gente pega ali e abre as letras, Samer, Lamed e Mem, vão dar o mesmo valor. Vamos tentar botar aqui o nome dessas letras por extenso. Só para a gente não... Então, a construção da palavra Sulam, Samer, Lamed e Mem. Mem, aqui, vamos guardar 274, é o valor que foi gerado aqui. Então, perceba, então, que esse valor gerado aqui, ele é o valor que vai dar essa somatória dos nomes das matriarcas, não é isso? Então, 274 está aqui. A palavra Sulam, que é Samer, né? Sulam, Samer. Então, o Mem é 80, não é? Sulam. Tem o Lamed e tem também, não é? Depois do Lamed, a gente só tem essas mesmo. Então, vamos ver aqui os valores para a gente poder construir tudo isso. Olha, se o Mem, né? Vamos começar da última letra, Mem 80. Mais Lamed, que vai ser 74, mais Samer. Então o Samer ele é feito por um Samer mesmo, um Mem e um Kaf. Samer vai dar 104, 120 mais 120. Então veja, 274. A palavra Sulam é exatamente isso, é escada. Então isso significa que Rahel e Leia não eram duas mulheres, mas eram duas Torás elevadas que serviriam para a construção desse caminho. Por isso que era Sulam, Sinai, tem a mesma gematria, né? 130, Sulam tem 130, Sulam na época de Jacó, e Sinai vai ser assumido lá na frente, quando a Torá vai ser entregue. Perceba então que aqui o nível que a gente está chegando é um nível incrivelmente num aspecto de uma Torá superior. Ou seja, entre Rahel e Leia geraria os 12 meses do ano, que gerariam seres humanos que são implementados com seus mazalotes e os seus desejos.
Se o homem não pode criar nada, existe um mandamento na Torá que você deve tratar bem o estrangeiro. Falamos já que esse estrangeiro é um sentimento ou um pensamento estranho a você. Mas se ele está sendo gerado pela tua tela, ele existe dentro de você. Então, se ele existe, ele foi uma criação do Eterno? Não, foi mostrado dentro de você um ponto negativo. Esse ponto negativo, ele então tem que ser isolado, não descartado e tem que ser tratado. Porque ao mesmo tempo que ele é antagônico na Torá, ele vai se tornar então positivo para a Torá, porque agora eu vou usá-lo. Veja, a mentira, o roubo, a vontade do assassinato, que foi tudo Deus criou. Eu uso para implementações onde eu posso ajudar outras pessoas. Porque só existe aquilo que nós chamamos de pecado na Torá, é a lei da recepção. O homossexualismo não é pecado. Não é isso que a Torá está falando. É o que foi criado dentro daquele ser humano. Para mim, é impossível eu saber, como o Alex disse, qual é a forma que eu vou entender. Eu nunca vou entender isso. Baruch Hashem. Mas se eu nascesse com outra, ou você com outra formatação, quem sabe? Numa próxima reencarnação. Vimos já na Torá, ontem eu estava conversando com um rapaz que é francês, né? Um pouco difícil a comunicação, mas ele vem, de vez em quando, buscar algumas informações sobre Torá. E a gente estava falando exatamente quando o filho, o pai de Avraham, ele reencarna, num certo aspecto da alma, a gente já viu que a alma pode ser dividida, como a mãe de Iov. Uma alma masculina assumindo uma forma feminina. Ou pode acontecer, como alguns sábios dizem, da alma masculina entrar no corpo feminino e uma alma feminina entrar no corpo masculino. E aí? Veja, a alma em si é um grau energético que vai permear todo o corpo. Isso significa que como aquela pessoa que tem alergia a isso ou aquilo, ela não é culpada. Quem é que gosta? Por exemplo, eu sou diabético. Eu sou diabético porque eu quero? Não. Não sou. É a minha formatação. Nunca gostei de açúcar, mas depois que fiquei diabético, virei, né? É uma vontade que a doença traz. Difícil de... Porque, assim, é um desejo que todo mundo fala, você não pode, etc. Mas o desejo é maior. Então, vez por outra, eu tenho que comer alguma coisa doce. Senão, eu fico infeliz. Não fica? Você ficar sem comer aquilo que você gosta, você também é um processo. E também, até nessas questões de comida, a coisa é complexa, porque uns gostam de uma coisa, outros não gostam. Uns gostam de uma cor, outros não gostam. Uns gostam de uma nota musical, outros não gostam. Isso é subconsciente. E aí, como é que você define isso? Quem você é? O que você gosta ou não gosta? Mas tudo aquilo que é positivo ou negativo dentro de você, você deve implementar para estudar Kabbalah. Quando eu entro para a religião, então eu já quero... Existe quem tem Netflix pode botar, existe um grupo de religiosos cristãos que montaram uma igreja só para a cura de homossexuais nos Estados Unidos. Não deu certo. Não deu certo. Tem várias configurações. Você está entendendo? Agora, nós devemos respeitar os masais. Ao respeitar o masal, nós entendemos que existe uma formatação naquela pessoa. E se só existe um criador, eu tenho que entender se isso é pecado ou não. Agora, vamos lá. E o assassino? É pecado? É. Mas se ele está ali, foi o próprio Deus que botou ali para trabalhar com outra pessoa que assassinou outra pessoa em outra vida. Isso está lá no Pirkei Avot, tão claro.
quando um dos alunos de Shammai pergunta a ele: mestre, e aquele crânio que está flutuando pelo aquele rio? Quem o matou? Ele falou: quem o matou foi quem ele matou na vida passada, mas certamente essa pessoa deu vazão ao Masal porque ela não conseguiu entender a Torá e ela na próxima vida também vai passar por isso. Agora, a gente está falando de crânio ali o sábio pode estar falando também lá de Keter. E aí a gente tem uma história muito semelhante, que é a história da reencarnação de Ló, que veio e teve que consertar alguns sistemas, se não me falha a memória, de Brit Milá, e ele acaba tendo a visita de uma pessoa pobre, e a pessoa pobre: olha, me dá alimento. Ele falou: não, deixa eu desvaziar a carroça, eu já te dou alimento. Nesse momento a pessoa morreu. Ele ficou extremamente desesperado e fez uma reza para os céus: Eterno, me castiga agora. Diz que o corpo dele ficou cheio de feridas, que ele nem podia levantar da cama. Porque ele falou assim: eu prefiro pagar isso aqui, porque eu não vou ficar voltando e voltando para entender que o Senhor é que comanda todas as coisas. A pior coisa que a gente pode fazer é julgar o divino. Agora, tem que se haver uma implementação para saber, né? Uma vez perguntaram ao Michel Leitman: o que você acha dos rabinos que ficam indo lá em Tel Aviv, indo contra a passeata gay? Ele falou: olha, o cara entende, né? Olha, isso é religião, deixa cada um fazer o que quer, porque quem é o responsável pelo outro é o Eterno, é ele que cria todas as coisas. Então ele não tem nada que se meter na vida de ninguém, existem problemas maiores ali, ou talvez aquilo não tenha problema, mas aí você pode falar assim: então se o homossexualismo a Torá não proíbe, o assassinato também é um instrumento de Deus, todas as forças impuras são um instrumento de Deus. Tanto é que quando você consegue vencer essas questões antagônicas, o próprio Tribunal Celeste negativo, ele vai lá e se torna o seu defensor. Ele fala: não, esse aqui entendeu que o Senhor é Deus, que tudo está na tua mão, não tem uma argumentação nem para o lado direito ou esquerdo que eu possa fazer, porque eu não crio nada, eu só tenho um Criador. Agora, o CRI que somos nós tem diferenças, porque o estudo da Kabbalah. Isso significa que um homossexual ele pode estudar a Kabbalah, seja masculino ou feminino, e essa pessoa ela pode se elevar na questão entre doação e recepção. Não cabe a nós, cabalistas, julgar ninguém. O que nós julgamos e não podemos deixar entrar na gente são as pessoas com recepção, porque ela vai se machucar e vai poder também machucar outras pessoas. Vamos agora aqui fazer a somatória do nome de Bilã. Tá vendo? A gente tem o nome Bilã e tem o nome de Balaque. O nome de Balaque tem 132. E o nome do Bilã aqui, ele vai ter 142. Então vamos lá. 132 mais 142. Não é isso que eu falei? Ó, 274. Mestre, mas como é que pode Bilã e Balaque darem a mesma gematria das duas Torotes? Porque para Deus não existe nem o bem e nem o mal. Ele que é o Criador de todos os masais, de todas as coisas. Cabe ao cabalista se colocar no seu lugar, aceitar tudo que Deus faz e fazer tudo para o seu Senhor ser Criador na sua vida e do seu próximo. Essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa gematria.